Mais uma semana se passou e cá estamos nós, protegidos pela graça misericordiosa do nosso Deus, que tem cuidado de nós. Quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós leremos dos versos 1 a 10. Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 10. A narrativa que nós encontramos em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 10, é a seguinte: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram deles cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Neste domingo nós temos muitos motivos para louvar e engrandecer ao nosso Deus, embora ainda estejamos em meio à pandemia e muita coisa nos assuste e nos amedronte. De forma muito especial, nós queremos louvar ao nosso Deus pela alta hospitalar do reverendo Gerson Rodrigues Simões. Louvado seja o nosso Deus por tão grande bênção. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que intercederam em favor do nosso pastor. Pedimos que continue orando, pois ele ainda terá uma exaustiva jornada de tratamento e acompanhamento médicos que necessitarão da graça e da misericórdia do nosso Deus e Pai. Continuemos firmes em oração, com a certeza inabalável de que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. 2 cientistas norte-americanos, um físico, outro estatístico, conversavam animadamente quando um deles perguntou ao outro: Diga-me, em que terreno da pesquisa haverá maior desenvolvimento nos próximos anos? O interrogado refletiu um pouco e depois respondeu: As grandes descobertas serão feitas no campo do espírito. Nós, os cientistas, gastamos as nossas vidas estudando as forças físicas. E eis que, tendo feito as maiores descobertas, nós não conseguimos trazer alegria ao mundo. Portanto, nós precisamos empregar os laboratórios no estudo de Deus, da criação e das forças espirituais. O poder espiritual é o maior de todos e, portanto, o único que tem futuro. Na mesma linha de pensamento, um famoso psiquiatra moderno acrescenta: no século XIX, Deus estava morto. No século XX, é o homem que está morto. Vivendo no século das luzes, ele está em trevas. E eu acrescentaria que no século XXI, nós continuamos na mesma situação. A humanidade está morta. Por outro lado, ele sentiu-se ainda no alvorecer da sua consciência, inclinado a rebelar-se contra tudo aquilo que, na ordem da criação, representa a expressão da vontade divina. Também não posso deixar de lembrar que viver é uma arte. Na verdade, é a mais difícil de todas as artes. Daí porque empresto das artes 2 imagens para falar a respeito da vida. A primeira, conta-se que um célebre artista grego pintava de sorto em si mesmo, quando um curioso que observava o que ele fazia chamou-lhe a atenção, dizendo que ele perdia tempo demais, um tempo precioso em detalhes que não seriam vistos ou percebidos pelo público. E a resposta foi pronta.
eu pinto para a eternidade. A segunda imagem. A outra história refere-se a Renoir, o grande pintor francês. Ele estava sofrendo de reumatismo, as dores eram intensas, eram terríveis. O seu rosto cobria-se de suor, mas ele aguentava a dor e continuava firme no seu trabalho. Apesar do seu sofrimento atroz, ele pintou obras-primas de rara beleza. Um dia, um amigo, cansado de vê-lo sofrer ao fazer a sua tarefa, perguntou-lhe: por que você não desiste de pintar? Por que teima em torturar-se a si mesmo? Renoir voltou-se para ele e respondeu: a dor passa, mas a beleza permanece. Aí estão duas imagens fortes, arrancadas do mundo das artes e que dão sentido e beleza ao nosso viver. Vivemos em meio ao provisório. Vivemos em meio ao feio da vida. Vivemos em meio àquilo que é horroroso. A vida é cheia de incertezas, cheia de insegurança, de ameaças. A vida é cheia de dores, cheia de sofrimentos. E por isso nós somos tentados a entregar-nos ao imediatismo e ao fatalismo. Somos tentados e levados ao pessimismo ou ao comodismo. E é nesta situação paradoxal que nós nos encontramos em pleno século XXI. Recordo a história bíblica de Tubal-Caim, que está descrita no capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 22. Lá narra que Tubal-Caim foi o primeiro a forjar instrumentos de bronze e de ferro. Essa descoberta, lógico que foi de importância decisiva para o homem primitivo, assim como a energia nuclear é uma descoberta decisiva para o homem moderno. A consequência imediata daquela invenção é o canto triunfante de Lameque. E lá nós encontramos Lameque dizendo assim: agora sim, eu matarei 70 vezes 7 mais pessoas do que qualquer um antes de mim. Não é porventura esta a nossa história? Não vivemos nós esta realidade com uma única diferença de que o nosso poder de destruição aumentou não 70 vezes 7, mas de forma ilimitada? Perto do nosso poder de destruição, o cântico de Lameque parece brinquedo de criança. E o problema não está na ciência. O problema está na discrepância entre o poder do homem e a sua maturidade espiritual. Não há como negar. O progresso científico tem sido extraordinário no nosso mundo, mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão grande o desprezo e o desrespeito pelo próprio homem, pela própria humanidade. Nós alardeamos a nossa capacidade produtiva, nós alardeamos o nosso crescimento do produto bruto nacional, nós cantamos as nossas invenções, cantamos a grandiosidade do nosso maquinário, o resplendor das nossas cidades de concreto, mas, de repente, aparecem coisas para denunciar a nossa humanidade e a nossa incapacidade de vivermos como irmãos fraternamente em comunhão. Nesse momento, por exemplo, eu vejo que a pandemia nos coloca diante de um grande dilema. Ela denuncia a nossa humanidade, ou por que não dizer a nossa desumanidade. Ela denuncia o nosso egoísmo. E ela denuncia porque ela nos faz uma pergunta incômoda. Mas e tu? E tu, Adão? Adão, onde estás? Não passas, Adão, de uma poeira anônima nesta civilização que só considera a produção, que só considera a técnica, que só considera o capital como valores absolutos. E tu, Adão? Tu não andas mais, tu corres. Não refletes, precipitas. Não meditas, não olhas para o céu, não admiras a paisagem. Comes, mas não mastigas. Mastigas, mas não digeres. Digeres, mas não te alimentas. Andas, mas não chega a lugar nenhum. Pobre Adão. Escravo de uma civilização em que uma grama de metal se reputa muito mais preciosa que o nome de uma pessoa ou a dignidade de uma vida. Escravo de uma civilização onde os bens são muito mais importantes que as pessoas. Uma jovem, certa feita, procurou um magistrado de uma cidade e narrou-lhe o seu drama. Apresentou-se ao juiz e disse: Excelência,
eu venho acusar fulano, visto que ele me procurou, insinuou-se, iludiu-me e a seguir abandonou. O juiz retrucou a ela dizendo: mas o que eu tenho a ver com isso? Mas, doutor, ele é um ladrão, ele roubou-me. Então será perseguido e injustiçado. Que foi que ele lhe roubou? A honra e a dignidade. Ora, mas eu lhe disse que nada temos a ver com isso. A jovem deixou aquele gabinete desesperada. Procurou o inimigo de sua felicidade, matou-o e foi condenada a vários anos de prisão. Este é o nosso mundo. Se alguém furta algumas joias, é ladrão e criminoso. Mas se alguém rouba a honra e a dignidade de uma pessoa, não é criminoso. Continua solto e, como cidadão respeitável, ele continua a ter acesso às famílias e aos lares. Incomodamente. A palavra de Deus nos pergunta: a que ponto caíste, Adão? Nem as folhas artificiais que criaste são o bastante para esconder a tua vergonha, a vergonha da tua nudez. Por isso é que tu continuas a te esconder. Continua a esconder-te da tua mulher, a esconder-te do teu próximo, a esconder-te de Deus, a esconder-te de ti mesmo. Um jovem se apresentou para servir na aviação do seu país e o corpo médico examinou e acabou por rejeitá-lo. O jovem tinha um desejo enorme de servir ao seu país através da Força Aérea. E então, relutante, ele insistiu: mas que importa se eu não tenho saúde perfeita? O que eu quero, na verdade, é servir bem ao meu país. Seu examinador voltou-se para ele e respondeu: não se trata do senhor. A importância está no avião, e um avião custa muito caro. Esse caso vale para ilustrar a verdadeira inversão de valores. Um avião, um trator, uma máquina, seja ela qual for, tem mais valor do que o homem. Sim. A pergunta incômoda continua: e tu, Adão, onde estás? Nada és. Apenas um retrato gasto e apagado de uma grandeza suprema. É tempo de atentarmos para o brado de alerta de um famoso cientista contemporâneo. Ele disse o seguinte: nós devemos libertar o homem do cosmos criado pelo gênio dos físicos, astrônomos e economistas. Nós sabemos que não estamos confinados nele, mas que nos prolongamos em outras dimensões. O homem, que ao mesmo tempo é uma realidade material, é um ser vivo que se prolonga para além do espaço e do tempo. Ele se projeta num outro mundo. E neste, se for indômita a sua vontade, ele pode percorrer horizontes infinitos. O horizonte da beleza que contemplam os sábios, os artistas e os poetas. O horizonte do amor que tem inspirado tanto sacrifício, tanto heroísmo e renúncia. O horizonte da graça. Sim, o horizonte da graça, a recompensa suprema daqueles que apaixonadamente buscam o princípio de todas as coisas. Mas eu sei que muitos estão a perguntar: será que existe tal possibilidade? Sim, existe. Neste homem mortal, neste Adão de barro, existe a imagem do Eterno que representa possibilidades infinitas, e alguém veio despertá-las. É no nosso mundo um enorme mercado, onde tudo tinha o seu valor, tudo tinha o seu justo preço, exceto o homem. Um dia, porém, desceu entre os homens um segundo Adão, um meigo peregrino. Uma estranha luz brilhava em seus olhos e ele declarou: eu vim buscar e salvar o que se perdeu. Ele buscava não ouro, ele não buscava prata, ele não buscava riqueza, também não buscava fama, mas ele buscava algo infinitamente mais valioso. Ele veio à procura do homem, este eterno Adão. É maravilhoso que enquanto o homem, o primeiro Adão, se desgraçou no afã e glória de fazer igual a Deus, a salvação lhe foi proporcionada num movimento diametralmente oposto, na humilhação de Cristo, segundo Adão. Sobre este homem de barro, que de homem perdera tudo, exceto a forma e o movimento,
Sobre este homem, Jesus Cristo inclinou-se, sobre este homem, Jesus Cristo inclinou-se em compaixão e, numa verdadeira recriação, soprou-lhe novamente nas narinas o fôlego da nova vida. Vida nova circulou pelo barro e dele surgiu o verdadeiro homem. Agora sim. Agora nós podemos cantar um hino de exaltação a Adão. Não mais o hino trágico de Lameque depois da criação de Tubal-Caim, mas o hino glorioso do salmista depois da criação de Deus. O hino glorioso do salmista que diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco abaixo dos anjos, e de honra e glória o coroaste. Adão, onde estás? Ainda no decorrer dessa semana, nós vimos o retrato cruel dessa realidade adâmica bem perto de nós. Os números da pandemia, que em nosso estado ainda eram apenas números, por aparentemente as vítimas estarem distantes de nós, começaram a ter nomes. Nomes de familiares, de pessoas queridas, de pessoas que estavam muito jovens ainda para serem recolhidas à casa paterna. Nomes de pessoas que há bem pouco gozavam de plena saúde, gozavam de vitalidade. Ainda nessa semana, passamos a sofrer com a insegurança de que realmente nós podemos ser os próximos contaminados, pois muitas pessoas bem próximas de nós foram diagnosticadas com o coronavírus. Dentre elas, eu quero destacar o reverendo Edivaldo Romagnoli, pastor do nosso presbitério, em favor do qual aproveitamos para pedir as orações da igreja. É hora de te lembrares, Adão, que és coroa da criação. Nas horas difíceis e agônicas, nós necessitamos encarar com firmeza e clareza quem realmente somos. Aquele que contempla as estrelas não é porventura maior que todas elas? É hora de te lembrares que o mundo foi criado para ti, por causa de ti, Adão. Para criar tudo mais, Deus disse, faça-se. Mas não foi assim contigo. Ele o tomou em suas mãos, moldou-te a sua imagem e semelhança, soprou em ti o seu próprio fôlego, o respiro da vida. E tu te alegraste pela primeira vez abertamente quando te viste em tua companheira, pois nela te contemplaste objetivamente pela primeira vez. E foi então que falaste pela primeira vez. Mas mais do que isso, Adão, tu cantaste. Criado um pouco abaixo dos anjos, de honra e de glória foi coroado. Quão miserável é a condição atual, Adão, mas quão excelsa é a tua procedência. Tão pobre, mas quanta riqueza a teu alcance. Tão pequeno, mas quão grande pode ser. Pecador, mas grandioso. Eis o que és, Adão, filho do pó, mas em Cristo, herdeiro da glória. E é nesses momentos que nós somos lembrados pelo grande artista da vida, que é preciso pintar para a eternidade e que a dor passa, mas a beleza permanece. Deus pôs a eternidade no nosso coração. Portanto, vivamos e construamos para a eternidade. Não deixemos que o Adão que está em nós nos force para o egoísmo, para o individualismo. Não deixemos que o Adão que está em nós feche os nossos olhos para aqueles que estão à nossa volta. Porque a pergunta continua: Adão, onde estás? Que o Deus de toda honra e de toda glória esteja conosco e nos abençoe, para que nunca percamos a essência do que é ser verdadeiramente humano.